Olá, mulheres! Estamos aqui hoje com mais um episódio super especial do Elas Fazem. Um episódio focado no Dia das Mães, esse mês tão especial para todas nós mulheres. Porque elas fazem muito bem feito e fazem acontecer. E eu sou Dani Guzzo, host desse canal. A nossa outra anfitriã e host, Amanda Medeiros. Oi, gente! Mais uma vez aqui. E a nossa queridíssima convidada, Ellen Ferreira. Oi! Ellen, seja bem-vinda ao nosso canal. Obrigada, Estamos Dani. muito felizes com o seu convite aceito. A Ellen, que tem 33 anos, ela é apaixonada pela vida, se redescobriu com a maternidade e as suas transformações, mas nunca esqueceu a sua individualidade. Ama ser mãe e se dedicar à sua família. Isso aí. E diz pra gente, Ellen, quem é a Ellen antes da maternidade? Então, vamos lá. Antes da gente ter filho, eu acho que a gente nem imagina, né? A gente acha que vai ser de um jeito. Mas eu sempre fui uma pessoa muito apaixonada pela vida, gostava muito de festa. Eu sempre, muitos amigos, vida social super ativa. E aí, eis que eu descubro a maternidade. Engravidei. Mas, gente, sabe quando assim, eu não imaginava, não tinha nem noção, mas eu descobri e eu decidi assim, eu quero isso pra minha vida. Eu amei, desde acho que a primeira semana que eu descobri que eu estava grávida, eu comecei a ler. E aquilo eu fui vendo o quanto a gente poderia aprender com aquilo, que eu sempre falo que com os filhos a gente tem uma nova chance de aprender tudo de novo, né? Porque os nossos pais nos criaram e eles foram dando ali o jeitinho deles, né? Foram educando a gente. E com a maternidade, eu vi que eu podia aprender tudo de novo e talvez por outros olhos, outro jeitinho. E assim foi, eu sou apaixonada pela vida de mãe. Muito legal. A Ellen, para quem não conhece, ela tem um canal Dose Certa de Amor, onde ela fala sobre maternidade, onde ela fala sobre o dia a dia dela, tanto como mulher, como mãe, como esposa, e principalmente mãe de 2 princesas. Como foi a construção da sua maternidade e de criar esse espaço para compartilhar o teu maternar com outras mulheres? Eu sempre publiquei bastante coisa no Instagram e eu tinha o meu pessoal. E eu dividia bastante meu dia a dia, assim, do jeito que eu educava lá, a minha primeira, né, a Lavínia. E as pessoas falaram, por que tu não dá mais dicas? Acho tu tão tranquila, educando, vejo ela tão amada, tão querida. E aí eu fui dividindo, aí quando eu engravidei da Mari, que é a minha segunda menina, eu falei, agora eu vou me dedicar, né, constância ali, vou publicar todo dia, vou dar o dia a dia ali, vou mostrar como eu faço, as dicas o que eu posso fazer para ajudar os outros. E é uma coisa bem leve, bem tranquilo, assim, não faço nada de extraordinário, mas como eu leio bastante, eu acho que eu procuro entender um pouquinho eles e eu acho que é o que torna a maternidade mais leve para mim. O que eu acho legal é que tu faz o simples, bem feito, e explica isso de uma maneira muito bacana, sabe? Porque existem 2 tipos de maternidade, né? Aquela pesada, que a gente sabe que existem os desafios, e a maternidade leve, que é aquela coisa que a gente estava conversando antes. Que tu pode fazer de maneira diferente, ter um outro olhar para coisa também que não seja tão boa, né? Sabendo que na vida é assim, é uma construção, né? E que existem desafios e como existem também as glórias e isso tu ressalta bastante no teu dia a dia, isso eu acho bem bacana. É realmente um lugar inspirador que a gente vai ter dicas, vai ter como... às vezes tem gente que fica pensando, gente, como é que eu resolvo? Como é que eu poderia fazer diferente? E ali a gente vai encontrar um dia a dia bacana, um dia a dia leve, que é teu jeito, né? Isso que é o mais massa. Eu até gosto de botar mais nos stories que no próprio feed, né? Mas o que eu falo, assim, a gente sempre... para tudo na vida a gente pode olhar pelo lado tranquilo ou dar um peso maior. E eu falo até para todas as minhas amigas, né? Quanto mais tu deixa o negócio pesado, a maternidade vai se tornar um fardo e tu não vai curtir. Então, assim, a gente tem 2 opções. Ou fazer ser leve, ou fazer ser um fardo que, assim, a gente só vai reclamar e só vai se vitimizar. E, para mim, isso não funciona.
Então, eu prefiro escolher o lado tranquilo e saber que os desafios são fases, porque não existe a maternidade perfeita, não existe a mãe perfeita. A gente se dedica, né? A gente acha sempre que... A gente sempre tenta fazendo acertar, mas nem sempre vamos acertar, mas o que a gente sabe é que a gente está dando o nosso melhor para aquilo. Tu vê diferença da tua primeira gestação para a segunda? Se tu vê diferença, assim, tens alguma dica do que tu fez na primeira que talvez tu não faz agora na segunda? Ou que tu vem fazendo desde lá? Porque a gente sabe que a maternidade é uma construção, né? Inclusive, pessoal, quando tu tens a primeira gestação, tu age de um jeito, né? Tu aprende coisas de um jeito e depois, com o tempo, tu vai mudando, porque você muda, né? Então, teu maternar também muda. E a Ellen, como é que é? Eu acho que o meu principal objetivo sempre foi desconstruir uma educação tradicional. Quando eu comecei a me dedicar à leitura, eu queria entender que dava para educar de várias formas diferentes, sem ter que brigar, sem ter que levantar tom de voz, sem ter que bater, sem ter que botar em castigo. Para mim, isso não funciona. Ao meu ver, né, assim, aos meus estudos, isso não funciona. E eu realmente estudei para mostrar que dá para educar de outro jeito. E dá, sim, porque eu educo as meninas de outro jeito e é muito gostoso. Não tem os meus desafios. É complicado. Só que eu penso assim, ó, quando a gente decide estudar, quando a gente decide por esse caminho, é muito mais demorado, porque é mais fácil a gente ir lá e resolver, né? Dar uma ordem ou ser autoritário e ir lá e resolver. Só que eu tento ir por outro lado. Então, quando eu engravidei a primeira vez que eu decidi me dedicar, eu queria desconstruir essa educação tradicional. E... Essa educação tradicional que você teve. Essa educação tradicional que eu tive e que a maioria de nós recebeu, né? Eu tive uma educação muito tradicional e eu vejo que muitas das coisas que a minha mãe fez quando eu era pequena, claro, ela me criou da melhor maneira que ela tinha, que ela podia na época, com as ferramentas, né, que ela tinha. Exatamente. Só que aquela coisa, tem situações que eu fui condicionada e que reverberaram na minha vida como adulta. Eu acho que até essa semana você estava falando ontem, se eu não me engano, sobre isso. As consequências da criação na infância da criança, dos impactos que os pais têm, que só lá na vida adulta que a gente vai se dar conta disso. E muitas vezes a gente não resolve isso na vida adulta. A gente acaba deixando, né? Eu fiz terapia, fiz processo de coaching, isso foi muito importante para mim, para desconstruir isso. Hoje eu entendo, a minha mãe é maravilhosa, só que eu sei que foram algumas ações que ela fez sem saber. E hoje em dia acontece muito, né? Os pais acabam jogando em cima das crianças cargas e que eles não compreendem que aquilo impacta no futuro da criança. Eu acho que a gente projeta muito também nos nossos filhos as coisas que a gente não teve ou as coisas que a gente gostaria de ter, né? E eu acho que esse autoconhecimento, que também faz parte da minha maternidade leve, ele foi me descobrir mais, para saber que, assim, tinha coisas que era minha, não eram das minhas filhas. Tinham problemas que era meu, não eram das minhas filhas, né? Então, como eu posso ajudá-las da melhor forma a ter ser forte, assim, né? Não precisar ficar carregando coisas que não são delas. E voltando ali só no assunto da minha primeira maternidade, uma coisa que para mim mudou muito foi eu cuidar também de mim. Eu vi que quanto mais eu cuidava de mim, quanto mais eu dava atenção para mim, melhor eu ficava. Eu era mais bem-humorada com elas, eu era mais disposta, porque a gente tem muito... A gente meio que assim, né? Tu engravida, tu escuta um monte de coisa, porque todo mundo dá pitaco. Todo mundo dá pitaco. Mundo E, dá assim, pitaco. E o negócio é que é um pitaco ruim, né? Ninguém compra tuas fraldas. Não. Mas todo mundo gosta de dar um pitaco. Não, mas é um pitaco... E às vezes, se fosse um pitaco legal, né? É só jogando carga, negativo, gente. Né? Claro. E é complicado, né? Mas a gente escuta, finge demência e bola que vida que segue. É assim, tá? A Ellen tem uma coisa que é muito legal de acompanhar ela desde o início até da gravidez da Lavi, foi a questão do autocuidado que ela tem com ela mesma. E os rituais dela de make, o ritual dela de skincare. Então, ela mostra como ela não deixou de ser mulher. Algumas mulheres, claro, eu não sou mãe, então eu não tô julgando, não tô condicionando, mas eu vejo que algumas mulheres deixam de ser mulher e passam a se tornar mães e esposas. Não, eu não sou mulher mais. E deixam de lado. E eu acho que isso, a vaidade, o autocuidado, pensar em você mesma é muito importante. Isso, assim, ó. Eu, graças a Deus, tenho um companheiro que me ajuda bastante. Mas o que eu falo, assim, também, sabe? Eu acho que, pra mim, isso é uma opinião minha, né? A maternidade, quando a gente engravida, ela tem que ser muito bem pensada.
E se o casal tá em sintonia, tudo flui, porque filho não segura casamento, a gente já sabe, muito pelo contrário, às vezes até acaba, né? E quando eu ganhei a Lavínia, eu me deslumbrei, assim. E ali, quando eu tava com uns 6 meses, por isso que eu acho que a gente tem que ser muito companheiro no relacionamento, né? O Murilo chegou pra mim e falou, Ellen, eu tô achando legal demais. Tu incorporou a maternidade, tu tá se dedicando, só que existe uma família, existe eu também. E a gente esquece, porque a criança, ela é mais dependente mesmo. Não é que esquece, né? Aquilo ali vai te não consumindo, né? Tu vai se dedicando tanto que depois tu tá cansado, tu quer dormir, tu quer isso, quer aquilo. E tu acaba esquecendo um pouco o outro lado. E aí um dia ele falou, acho maravilhoso, só que nós somos um casal. E eu preciso que tu lembre também que eu existo, né? Eu acho que a maternidade, existe um limbo ali entre quando ganha um filho e até a próxima fase, que a gente não sabe quando é que chega. Que eu, por exemplo, eu me perdi. Eu não sabia para onde é que eu ia, eu não sabia mais quem eu era. Porque tu não sabe se tu estás ali, porque eu tinha um trabalho, aí tu tens a casa, eu tinha uma outra criança, no caso eu também sou mãe de 2, né? Uma menina, Mel, e o Dimitri, o menino. Então, assim, a gente se esquece e retomar isso, né? Então, através do autoconhecimento, realmente que a gente retoma as rédeas da nossa vida e vê, não, peraí, existe uma mulher aqui que também quer fazer as coisas, sabe? E que precisa fazer por si para realmente estar dando o seu melhor ali para tua família, para os teus filhos, enfim, né? Para o que tu for se dedicar. Mas é importante esse olhar, né? E esse olhar carinhoso, que eu vejo que muitas vezes a gente não é carinhosa com a gente mesmo. E isso é importante frisar, que existe um limbo ali, né, que a gente precisa se ver, se reconhecer, porque sim, a gente muda muito durante a gestação e depois também o pós, né? Mas é importante que a gente não se esqueça e lembrando que tudo passa, né? São fases. Era isso que eu ia dizer. Eu acho que tá tudo bem, aquele início ali a gente ficar meio perdido, né? Porque são muitos hormônios, assim, tudo mexendo com a gente, é uma nova vida, é acordando à noite, o que a gente não está acostumado com aquilo dali, e a nossa vida muda. Mas o mais importante para mim é a gente não esquecer, não entrar nessa... entrou ali e esquecer que existe uma mulher e esquecer que existe uma família. Tá tudo bem ter um tempo, mas assim, a gente precisa reconhecer que uma hora a gente precisa voltar a olhar pra gente também, porque eu sempre falo, né, é uma coisa que eu sempre falo até no meu Instagram, quanto mais a gente estar bem com a gente consegue estar bem para os outros. Tem que ter esse tempo consciente, ó, esse tempo é o tempo que eu vou destinar para, sabendo que a gente precisa voltar, né, porque a gente precisa se encontrar. Eu acho que a maternidade faz com que a gente se reinvente e se reencontre a todo momento. Sabe? Eu vejo assim, no meu maternar, né? Na minha maternidade. Eu vejo que eu me perdi por um tempo, mas que eu percebi através do autoconhecimento, através de estudo, através de fazer curso e me especializar mesmo, eu comecei a me encontrar, a me reconhecer e a me transformar. Porque precisa ter essa transformação para que a gente realmente possa fazer as coisas darem certo, serem melhores, né? Porque a gente sabe que existem os desafios, a gente não está aqui querendo tapar o sol com a peneira, sim. Mas como tu mesmo disse, para ficar falando da maternidade só o ruim, também não me pega, não é a minha praia, que também não é a tua. É fazer esse momento um momento feliz, um momento alegre, um momento de descontração, e sabendo que a gente está educando um ser, né? E fazer dar certo. Eu sempre falo que a gente está educando para o futuro, né? A gente pensa ali que eu falei, a gente gosta de resolver as coisas de imediato, só que lá no futuro isso não vai surtir efeito nenhum. Então, é uma construção. Eu ainda falei essa semana ali no meu Instagram que as crianças são como uma folha em branco, né? Elas nascem ali purinha, na essência delas, e todo dia a gente vai ali e risca um pouquinho elas, e a gente vai colocando. Então, como a gente tá formando esse adulto? Que adulto nós estamos formando? Porque nós temos uma boa parcela de responsabilidade. Né? E eu acredito que muito por isso que eu falo assim, né? Por muito tempo eu também não entendia, porque minha mãe agia de algumas formas, mas hoje eu entendo e respeito, assim, né? Que era o que ela podia fazer na melhor condição, trabalhava, não tinha quem deixar, enfim, a vida é correria. Mas hoje eu fico olhando e penso assim, ó, dá para educar, dá para ser de outra forma, dá para ter carinho, porque assim, o afeto, o respeito, ele muda muito um adulto, entendeu? Então, um adulto que tem amor, eu sempre falo, a criança que se sente amada
e se sente acolhida, ela se desenvolve muito melhor. Mas é engraçado, né? Um filho é diferente do outro. A gente acha que existe a fórmula mágica. Não existe, é construção. Não existe. Eu até ia perguntar qual que é a grande diferença entre a maternidade da Lavi e da Mari. Eu sempre falo que a Lavínia, ela veio para me transformar, assim, porque eu sempre fui muito ativa, eu sempre fui muito elétrica, e a Lavínia é muito calma, muito tranquila, fala em tom baixo, assim, e eu gosto, porque eu cresci numa família muito barulhenta, e a minha família é muito animada, muito alegre, mas o barulho me remete brigas, tipo, remete discussões, assim, sabe? Então, assim, ela veio bem calma, o Murilo também já é mais calmo. Então, eu aderi muito, graças a Deus, eu peguei deles esse lado mais calmo, eu fui ficando mais calma. Tu aprendeu. Isso. E ela é bem tranquila, assim, claro, né? Tem a personalidade dela, mas ela é uma criança mais tranquila, assim, conversa. E a Mari, ela já é mais expressiva, ela chora, a gente fala sim, ela fala não. Então, assim, ela é muito carinhosa, maravilhosa, mas ela é uma criança que ela não aceita o não. Tipo assim, mas por que não? Mas ela vai nos argumentos, mas por que isso? Mas por que aquilo? Mas por que aquilo? E isso dá trabalho. Porque assim, tu quer resolver, né? A vontade que eu tenho de dizer, porque eu tô mandando, Deus, faz o que eu tô mandando. E aí eu volto remete lá atrás, né? Porque também recebia isso aí, né? Isso, me remete lá atrás. E não gostava, né? Não gostava. Mas eu tenho muito. Esse lado meu da empatia, eu acho que eu busquei com as crianças, eu acho que foi muito isso. Porque eu pensava assim, tá, mas por que não? Por que eu não posso? Eu não fazia nada de errado. Eu gostava de sair, mas por que eu não podia sair? Tu sempre foi muito questionadora. Eu sempre fui muito questionadora. E assim, eu pensava, eu não faço as coisas erradas. Então, por que eu não tenho essa liberdade? Eu não tinha liberdade de fazer o que eu queria. E eu penso que a liberdade a gente pode dar com respeito, conversando. Eu acho que é uma construção ali dos dois, né? Eu só não entendia. Mas é uma liberdade assistida, né? Tu fala uma coisa muito legal, que é das opções. Tu dá a opção, é limitada, não? Como é que tu fala? Opção limitada, Isso eu acho muito bacana, porque tu vai estar dando opção, né? Ok, a pessoa vai escolher, né? A criança vai escolher, mas você vai estar ali direcionando. É maravilhoso. Quando eu falo que, cara, é maravilhoso. Conta pra gente, conta o segredo. Mas se funciona. Quando eu falo que um filho é diferente do outro, é isso aí. Nunca, a Lavi sempre, né, nas opções limitadas, e funciona muito bem até hoje com a Mari. Mas essa semana, por incrível que pareça, ela me disse assim, ó, eu não quero nenhuma dessas duas opções. Tipo, ela já tá de olho, ela já sabe o que eu vou fazer. Ela já sacou a mãe dela. Ela já sacou. Porque eu sempre falo assim, né, o que eu falo à criança, ela gosta de ter liberdade de decidir também. E por que não deixar ela decidir? A gente tem mania de querer, eu com a Lavi, assim, né, que eu falo que eu me deslumbrei, eu queria arrumar ela todos os dias, arrumar cabelo, e ela não queria, ela queria deixar o cabelo solto e eu não queria. E aí eu fui entendendo que a criança também pode fazer o que ela quer. Então, um dos combinados lá em casa é que, assim, dia de semana vocês andam do jeito que vocês querem. Quer andar com o pé no chão, pode andar. Mas final de semana a mãe quer arrumar vocês pra gente sair, porque senão elas querem listra com listra, xadrez e assim vai, né? E uma das outras, sem estar na opção limitada ainda, a gente tem muita mania assim, tá com frio, bota a jaqueta, tá com isso, tá com aquilo. Chega uma hora que a criança já entende se ela tá com frio ou não. E a gente quer o tempo todo tá controlando. A gente, assim, quando a gente tem filho, a gente tem que entender que a gente não tá no controle de tudo. Não está mesmo. Tipo assim, se ela tá com frio, ela vai saber dizer se ela tá com frio. A não ser assim, né, que a gente vai sair, tá ventando, a criança não tem noção, que vem, pode deixar. Mas assim, ela vai dizer se ela tá com frio, se ela tá com calor. Então, assim, não precisa encher a criança. A gente não quer dar autonomia pra criança. E, gente, eles sabem fazer. Mas, indo ali no assunto da opção. O que eu falo assim, quer sair, eu até deixo elas escolherem a roupa quando elas vão sair. Esse é um dos exemplos da opção limitada, né? Mas assim, ó, eu escolho e elas escolhem, elas têm 2 opções ou 3, né? Mas elas têm que escolher uma das 3 que eu escolhi. Então, assim, na verdade, elas querem decidir. Só que eu dou as opções que eu quero e elas escolhem. Funciona. Vocês não têm noção, e isso foi uma das bênçãos. Anotem. Isso foi uma das bênçãos da minha vida, porque assim, a gente entra numa guerra, numa disputa por poder, tu não quer deixar a criança feia porque tu quer o teu filho arrumadinho. Eu tô usando o exemplo aqui da roupa, né?
E eles querem usar a roupa que eles querem, confortável. A gente tem mania de querer encher criança de roupa, criança quer andar confortável, né? Então, assim, oferece algumas opções e dentro daquilo ali eles escolhem a que eles querem. E outra coisa que eu gosto bastante, assim, também, eu uso bastante timer, né? Timer, pra mim, essa é outra dica, na aldeia, outra dica. Essa é outra dica, assim. Essa eu vou anotar, que eu não sabia. Não, e, inclusive, elas já pedem. A Mari pede, mãe, liga o timer pra mim. Ô, mãe, liga o timer. Tipo assim, geralmente elas vão ali, querem as duas. Não sei, né? Quem já tem filho, vocês sabem que eles querem sempre a mesma coisa, né? Tem milhões de coisas, mas eles querem a mesma coisa. Como é que a gente pode resolver isso? Eu sempre tento trazer elas para me ajudar a solucionar o problema. Ah, isso é ótimo. Porque quando a criança participa, é o que eu tô falando, a gente não só decide, a gente deixa eles terem a participação. E criança gosta de participar. E a gente cria adultos independentes, né? Isso. Que sabem resolver problemas. Exatamente. Não ficar focando nos problemas, né? E aí eu falo, às vezes elas conseguem se resolver sozinhas. Ai, tá bom, eu vou isso aqui, que lindas. Quero isso, eu quero aquilo, tá? A gente não consegue se resolver. Então, às vezes eu vou pro pedra, papel e tesoura com elas, daí eu vou assumo da Mari, né? Porque a Mari não sabe colocar. Falo, ó, 5 minutos, depende do quê? 5 minutos pra cada uma brincar. Ou 1 minuto pra cada uma. Gente, vocês não têm noção. Porque daí elas... Primeiro que a criança não tem noção do tempo. Né? Tu fala 5 minutos e 10 horas. Lembra quando a gente era pequeno, nossos pais andando de carro já tá chegando. Eles nunca sabem se tá chegando. Então, quando a gente bota ali um timer, o timer mesmo, assim, tipo, liga o timer ali do negócio, elas ficam olhando para aquilo ali e elas sabem que já tá o tempo delas. Então, isso resolve. Eu acho que sim. São pequenas ferramentas que a gente inclui no nosso dia a dia, que não é nada difícil. É só a gente colocar e para eles funciona. E acaba que eles conseguem se resolver sozinhos. Ela já chega assim, vai despertar. Ah, agora é a tua vez, Lávia. Agora é a minha vez. Então, assim, o que eu gosto de minimizar é a briga. A gente tem muito, assim, cultura que irmãos têm que brigar. Ah, vai perder o teu lugar. Ai, meu Deus, vocês vão ver o quanto briga agora. Gente, não precisa. Não, é crença ruim, né? Crença ruim. Tem sim, né? Claro. Eu acho que até faz parte do crescimento essas divergências. Cada pessoa é uma, a gente sabe. E faz parte do crescimento, mas dá pra ter um bom relacionamento. E não precisa alimentar coisa ruim, né? Isso. Não precisa alimentar. A Ellen fala muito sobre ensinar elas a lidarem com os próprios sentimentos, né? E eu acho que é muito, muito legal isso. Quando a criança cresce sabendo entender o sentimento que tá dentro dela. Essa é mais uma que eu digo que nenhuma criança é igual. As minhas são muito diferentes. A Lávia sempre teve muita dificuldade de expressar. Ela é aquela criança, assim, que se eu falo alguma coisa pra ela não gostar, ela vai dizer... Tá bom, tipo, ela não vai me deixar chateada me respondendo ou fazendo alguma coisa. Apesar que agora ela tá naquela fase que, como dizia nossas mães, tem sempre uma resposta na ponta da língua, né? Mas ela não entra, assim, numa briga. Como eu falei, a Mari já é mais ali que ela entra, né? A Mari, ela veio totalmente diferente. Ela verbaliza, desde pequena ela verbaliza. Ela olha pra mim... Ontem mesmo ela falou assim, umas 4 vezes de manhã, eu tô muito chateada contigo. Eu falei, meu Deus, mas já é a 4ª vez que tu tá chateada comigo? O que eu te fiz? E assim, ela fala, sabe, eu tô muito irritada. Eu acho que isso é muito importante, a criança ter noção do que ela... Quando ela tá passando por alguma coisa, a gente fala, né? Quando a criança é mais bebezinha, a gente fala, né? Tá chateado ou tá triste, que não conseguiu fazer alguma coisa. Eu sempre gostei de falar, né? Ah, eu entendo que tu tá triste, eu entendo que tu tá chateado. Pra ela saber que aquilo faz parte. Porque o que pega muito, né? Antigamente, engole teu choro. Fica quieto. Meu Deus. A gente não tinha o direito de sentir os nossos sentimentos. E a gente sabe o quanto faz mal guardar e a gente não colocar pra fora. Então, essa é uma preocupação que eu tenho com a Lavínia. Até hoje, ela faz terapia também para ajudar ela a expressar um pouco mais. Ainda, apesar que eu venho me dedicando bastante a isso, é mais difícil, né? Eu acho que isso precisa realmente de alguém que tenha essa especialidade para ajudar ela, porque eu não consigo ainda colocar isso muito nela, assim, dela falar. Mas a Mari não tem problema. A Mari, ela bota pra quebrar e ela fala pra todo mundo, ela já chega... Tô irritada contigo. Tô irritada. Gente, eu ri agora, tá? Não. Mãe, eu tô irritada contigo. Eu tô muito irritada. Eu tô muito brava. Assim, ela fala, tá?
Mas acontece alguma coisa? Ou às vezes ela... Porque daí ela já sacou que se ela falar isso, ela vai ter alguma coisa, ou não? Não. Ela não é diretamente comigo, pra mim. Às vezes ela tá triste, ou ela cai, ou ela bate, ou ela tropeça, ela fala, eu estou muito triste, eu estou muito brava porque eu não consegui fazer. Não é diretamente pra mim como uma resposta. Ela conseguiu entender que o que ela sente, ela está falando, entendeu? Ela tá sentindo uma emoção. Ela muito, já desde pequena. Mas o Alávio tem que estar sempre, assim, cuidando, porque eu me preocupo bastante com isso, né? De não falar. A gente sente... Um dia ela falou pra mim, eu falei... ela disse assim pra mim, mãe, às vezes eu fico brava, mas eu vou lá no quarto e eu fico falando umas coisas sozinha. Eu falei, que bom. Que então, pelo menos ela fala, né? Tá verbalizando. Ela tá verbalizando. Então, tá saindo de dentro dela. Porque quando a gente guarda, é que não é fácil mesmo, né? Nessa transformação da Ellen mulher, passar para mãe, se conhecer, ensinar suas filhas, você tem dentro de ti muitos valores e muita coisa legal, coisa boa. Qual que é o principal aprendizado da tua vida, da tua infância, que você quer que as tuas filhas aprendam, né? E levem adiante como mulheres também? Qual que é a grande mensagem que tu quer passar para elas? Eu acredito muito, assim, que a gente não tem que só respeitar os adultos, a gente tem que ter respeito por todos, inclusive criança e qualquer pessoa que a gente veja, que a gente conheça, né? Eu sempre falo assim, eu tenho uns valores muito fortes e eu acho até que eu sou, talvez, assim, justa demais. Eu não admito ver uma coisa errada e alguém ir lá e tentar dar uma consertadinha. Gente, eu acho que o mínimo que a gente tem que fazer é respeitar as pessoas, sabe? E eu trago muito isso para elas, né? O quanto a gente tem que respeitar, o quanto a gente tem que pensar no outro também, né? Eu sempre trago essa frase. E se fosse com você, você gostaria que isso acontecesse? Porque criança, ela tem uma fase que ela é meio egocêntrica, assim. Ela não entende ali parece egoísta. Tem gente que fala que criança é egoísta. Gente, eu fico tão brava quando eu vejo alguém falando umas coisas dessas. A criança nem sabe. A criança passa por várias fases que ela nem sabe ainda o que é... Claro, a gente tem que estar auxiliando, né? Mas, assim, às vezes ela não tem essa maturidade para entender se a gente não auxiliar. É com o tempo que a gente aprende as coisas, né? E eu sempre falo, assim, que é uma formação. É um trabalho de formiguinha, dia após dia. Então, quando eu falo nessa construção de valores, eu tenho os valores muito fortes. Eu gostaria que elas tivessem isso também, né? Eu sempre falo, eu gostaria que elas tivessem. Então, eu tento passar para elas tudo isso, porque o que faz, acho que a gente se tornar uma pessoa boa e uma pessoa melhor é a gente ter os nossos princípios bem formados, né? Principalmente com duas, que eu falo assim, quando a gente tem um filho, a gente não entende assim, tá na escola, mas quando tem duas, tu vê assim, cada uma tem uma necessidade diferente, né? Eles perguntam, tem gente que pergunta assim, como que é verdade que a gente ama mais um filho, ou tem diferença? Uma vez a minha sogra me falou uma coisa que eu acho que é muito verdade. Não acho que seja diferente, eu acho que a gente ama de formas diferentes. Afinidades, eu penso. Eu sempre vejo como afinidades. Depois de uma idade também, né? Depois de uma idade. Mas assim, por exemplo, a Lavi, ela não é a criança que ela gosta de beijo, abraço. Já a Mariana, ela é a pessoa que gosta de estar grudada. Então, ela tem essa necessidade. Quem olha de fora pode achar que eu sou mais grudada com ela. Não é eu, ela é. Ela tem essa necessidade de ser mais grudada. A Lávia, ela é aquela criança que se tu passa uma tarde toda desenhando com ela ou brincando com ela, pra ela tá ótimo. Ela não quer ficar grudada, ela não quer beijo, a gente vai dar um beijo nela. Ai, mãe, tá bom, não deu. Então, assim, tu vê que as crianças, elas têm necessidades diferentes. Linguagens do amor, né? As 5 linguagens do amor das crianças, outra dica maravilhosa aí. Inclusive, aprendi com a Mandinha, foi a recomendação dela, o livro dos adultos, mas o da criança também é maravilhoso. Acho que a gente conhecer o nosso filho e ter essa noção do que eles precisam também faz muita diferença. 80%. E engraçado ali, né, quando a gente fala de uma das transformações, para mim, uma delas ali, até a Dani citou no início, quando eu engravidei da Lavi, eu meio que entrei numa bolha ali, né, mãe, não sei o quê, de pijama, nada contra quem usa, se sente confortável, maravilhoso, mas essa não era a Ellen antes de engravidar. Eu nunca fui a pessoa que gostei de ficar de pijama em casa, ou a pessoa que não me arrumava, eu sempre gostei de me arrumar. E eu comecei a perceber que eu não fazia mais isso, quando eu ganhei a Lavi. Fases, é o que a gente está falando, mas assim, eu demorei muito para sair dessa fase porque eu não tinha noção, eu não tinha me dado conta ainda, sabe? Não tinha
Sim. acordado, não tinha visto. E cadê a Ellen? E quando a gente tem essa noção, faz muita diferença. Hoje, o que eu botei assim, rotinas. Eu sou a louca da rotina das crianças. Não sou aquela que deixo de sair para ter rotinas. Mas assim, eu preciso ter meus momentos sozinhas. Eu gosto. Então assim, a gente acorda, toma um café da manhã juntos. Meu café da manhã lá em casa é muito precioso. Eu amo café da manhã junto porque eu gosto de acordar muito bem-humorada, né? Porque eu acho que quando a gente acorda de bom humor, o dia já fica diferente. Eu gosto de acordar já reclamando, reinando, o negócio não dá certo. Então, eu gosto do nosso momento de café da manhã e fica tudo bem. E aí, depois nós vamos, né? Tipo, brinco um pouquinho, depois faço almoço, elas vão pra escola. Mas, assim, chegou da escola, eu sou ali, ó. A gente toma café. Depois que a gente toma um café, a gente faz as tarefas. Porque o que eu gosto de ensinar também para a criança? Que, primeiro, tem que ter a responsabilidade para depois tu ter a tua liberdade, né? Disciplina, então, assim, elas chegam, já fazem a tarefa e depois elas estão livres. Para mim. Eu também já fico ali, né? A gente toma um café juntas, chega da escola, a gente toma um café, faz a tarefa e fica livre, cada uma para fazer o que quer. Quer conversar, quer brincar, quer assistir um desenho, quer fazer alguma coisa. E depois, gente, isso para mim é precioso, que eu falo que a rotina tá... primeiro que criança, para mim, precisa dormir cedo, eles têm que dormir. Então, numa das partes do meu estudo, eu entendi isso, né? Que criança que consegue dormir melhor, ela funciona melhor, né? Porque quem é com sono fica bem-humorado. Não dá. Nenhum adulto consegue então, assim, isso. eu também, ser mãe, se dedicar a isso ali, consome bastante a gente. Então, assim, chega no final do dia, 9 horas, 9h30. Gente, eu quero desligar o botão, quero todo mundo dormindo, eu não quero mais escutar barulho nenhum. Então, isso eu levo muito a sério. Primeiro que eu acho que criança precisa dormir. E a rotina foi uma construção. Hoje elas já sabem, né? Elas já entenderam que chega em casa, a gente chega em casa, faz a tarefa, toma um café, faz a tarefa, brinco ali 1h30, depois banho e do banho pra cama. Ela já sabe que esse é o direcionamento, banho pra cama. É o que eu tô falando. A gente sai... Eu não volto para minha casa 9 horas, 9h30 da noite. Não sou a neura disso. Mas eu acho que a gente precisa ter uma rotina para desenvolver melhor. Criança gosta de previsibilidade, né? Eles, sabendo o que vai acontecer, eles funcionam melhor. Porque às vezes a gente pega eles no pulo e acha que tá tudo certo. E aí, assim, sigo. Aí depois eu fico lá, descanso um pouquinho. Tem um momento de casal, porque, como a gente fala, a maternidade, ela consome bastante a gente, né? Então, se a gente não conseguir, dentro dela, colocar o nosso relacionamento, fica um pouco difícil. Então, a gente precisa encontrar esse tempo. Como que é o tempo? De manhã é uma correria. Depois que as crianças acordam, é uma loucura, né? Tipo assim, não existe. Existe, às vezes, um café da manhã juntos, mas assim, a gente não consegue ter tempo ali. E é muita coisa para fazer, né? Pega isso, escova o dente, pega a roupa. Então, assim, às vezes tu quer só ficar descansada, tranquila. É só assistir uma série. Só sentar no sofá. Ou só sentar do lado do outro. Às vezes até olhar o celular, tipo assim, conversar, fazer qualquer coisa. Mas sem barulho. Tipo assim, tranquilos. Pra mim, essa é um dos segredos da maternidade também. Assim, rotina, sabe? Assim, tu ter tempo pra ti, com as tuas amigas. Tem que priorizar as coisas que são importantes pra você. Isso. Sabe? Eu acho que também tem que ter esse tempo pra pensar o que é prioridade. E como eu falei, né? Eu sempre fui muito festeira, muito rueira, muito... A Lavínia é tipo eu, assim, quer se deixar, quer dormir todo dia na casa. Tipo, eu sempre fui assim, né? Eu vinha trabalhar, já vinha com a minha roupinha, já dormia na casa. Eu nunca fui muito de ficar em casa. Com a maternidade a gente muda, né? Porque hoje, às vezes, tu só quer ficar em casa, não quer nem sair. Mas eu vejo ela ser assim, eu penso, meu Deus, eu era a mesma coisa. Eu não gosto muito de falar eu era assim, tipo, né, quando a gente fala de colégio, mas eu não gostava de estudar. Eu vejo várias pessoas falando para os filhos, eu também não gostava de estudar. Gente, nem fala. Nem fala. Nem dá ideia, entendeu? Nem dá ideia. É o que eu digo, é outra criança, é outra construção, é outra educação. Quebra. Acaba aquele ciclo lá, ninguém tem que mais falar daquilo. Ninguém tem que nada, né? Ninguém tem que nada. Vamos enterrar isso. Volta ali na onde é que eu tava, que eu esqueci. Eu ia falar outra coisa ali do... Do casal? Ah, não, do tempo das amigas, né? Isso. Super intensa. Então, eu sempre saí bastante, gostava de sair. E
E uma das coisas que eu vi, assim, que eu sentia muita falta, era do meu tempo com as minhas amigas, né? Mas é engraçado, quando a gente... Eu não sei vocês, né? Mas quando a gente casa... o Murilo sempre jogou futebol. Segundo, eu jogava vôlei, gostava de jogar vôlei. E ele tinha futebol, um dia jogava pôquer, um dia nós jogava não sei o quê. E aí, às vezes eu reclamava pra ele, né? Daí, o Murilo também é tipo eu, assim, ele sempre gostou de reunião, de reunir, amigos. ter amigos, né? E ele falava, qual que é o problema? Tipo assim, tu precisa? Tu quer sair também? Sai, eu fico em casa. É porque eu nunca tive problemas. Ele falava, não tem problema, não é que eu não quero. Tu quer fazer, faz também. Por que tu tá reclamando? Se tu pode fazer também. Então, assim, a gente às vezes quer controlar o outro. Na verdade, na minha cabeça, eu achava que eu fazia mais do que ele, né? Então, assim, ele falava, é só tu ir. Não tô reclamando, vai com as tuas amigas, faz as tuas coisas. Faz o que tu gosta de fazer. E isso, pra mim, faz a diferença. O apoio é importante, né? É o apoio, com certeza, o casal. Mas tu encontrar quem tu gostava de ser, antes de ter filhos também. Sim, a gente sabe que se tiver uma rede de apoio, melhor ainda, né? Sim. Família, casal, assim, se estiver nessa sintonia, melhor ainda. Porque daí não sobrecarrega, né? Porque senão só sobrecarrega a mulher. O que eu falei, senão se torna um fardo. Então, para mim, isso foi muito importante, assim, eu lembrar quem eu era. Comecei a sair com as minhas amigas, saía assim, né? Ia comer, fazer um lanche, comer alguma coisa, num restaurante. E ter os meus momentos. Eu sempre gostei de esporte, né? Então, assim, jogar meu vôlei, ou hoje jogar beach tennis. E meu sonho é só jogar beach tennis, gente. Daqui a um tempo vai ser assim. Esse é o problema, né? Depois que tu... Nem conheço, porque depois que tu entra aí, fica difícil. Tu acredita? Tu já viu alguém não gostar do beach tennis, gente? E todo mundo diz que é moda. Gente, não passa, tá? Não tá passando. A minha irmã me mandou uma mensagem ontem. Olha onde é que eu tô. Eu falei... Meu Deus, pra que tu fosse fazer isso, minha filha? Pra que tu fosse fazer isso? Não vai, mas não, gente, é muito legal, né? Que esporte gostoso. Legal. Eu, por exemplo, nunca gostei de esporte nenhum. Nunca tinha me encontrado num esporte. Ali, a endorfina rápida. Gente legal. E os ciclos que tu conhece, né? Tipo assim, eu gosto do esporte por causa disso. Ele te dá a oportunidade de conhecer pessoas diferentes. Então, muito bom. É muito bom mesmo. Aí, mais uma dica. Não sei se vocês devem anotar, porque vai ser difícil encontrar. A gente faz um checklist e coloca na descrição do vídeo. A gente tem que se organizar, porque a gente quer fazer a aula, porque a gente quer melhorar, né? A gente quer sempre passar de nível, né? Quer mudar. E aí tem que encontrar pros joguinhos também, porque não adianta só fazer a aula, tem que fazer a aula e jogar. Mas é muito massa, gente, que esporte bacana. É muito bom, muito bom. E tem lugares até que tem espaços kids para as crianças. Sim, isso é bom demais, né? Pra ver como é um esporte que agrega família, né? Isso que também acho legal. Algo muito legal que a Ellen fala que ela estudou muito para aprender mais sobre maternidade e conseguir educar, criar, desenvolver as crianças para isso. Hoje, você transformou todo esse aprendizado teu em trabalho também, porque o teu Instagram, o teu canal, ele já é o teu lifestyle, ele é teu business. Você já tem uma fonte de renda através de tudo que você transmite para as pessoas. Como você chegou a desenvolver isso e como é essa troca com as tuas telespectadoras? Então, eu sempre falei, foi muito natural, foi o que eu falei ali, foi começando dia a dia. Como eu sempre fui uma pessoa também que eu dava dicas ali, mas o que as pessoas começaram a ver, né? Os empreendedores, assim. Uma oportunidade o quê? Eu sempre gostei de me arrumar. Então, já buscou isso, né? Assim, uma mãe que se dedica a cuidar de si. Então, eu acho que eu comecei a chamar também a atenção por causa disso. Eu tenho bastante trabalho com as meninas também. Mas eu acho que puxou muito pro meu lado também, né? Que é o que a gente fala, assim, quando a gente é mãe, às vezes tu esquece um pouco de ti. Mas tu lembrar... ter o teu momento, tu colocar como uma rotina, tirar um tempinho para ti, cuidar de ti, eu acho que faz a diferença. Então, acabou que puxou, foi muito legal, assim, foi bem natural, eu nem imaginava, né? Quando começou, assim, que me convidaram, eu pensei, meu Deus, mas o que eu vou fazer? Gente do céu, o que eu vou fazer? E aí, eu vi aquilo ali como um trabalho e, para mim, foi útil e agradável, porque eu já mostrava aquilo dali. Já gostava de fazer. Gostava, então, fala assim, super bem. Ela é muito massa. Já gostava, já me arrumava, já fazia tudo. Então, assim, eu só monetizou. Só monetizei, exatamente. E isso é muito legal, porque apesar de ser ela mostra muito a rotina de mãe com as filhas, mas é algo que te motiva, apesar de você não ser mãe, você se inspira muito nela, no dia a dia dela, em tudo que ela faz
para se transformar na mulher que ela é hoje. Com certeza. Eu acho que toda mulher consegue, toda mulher é capaz. E te assistir, vendo toda essa tua rotina, inspira a gente em querer melhorar cada dia um pouquinho mais, em fazer diferente. Obrigada. Mas é isso que eu digo, assim, não é sempre que a gente está nesse time, eu acho que a gente demora um pouco, né, para entrar nisso. Mas é importante a gente se conhecer. E também, assim, né, gente, terapia, autoconhecimento, eu acho que fez muito eu entender o quanto a gente tem que ser a nossa prioridade. A gente sempre fala, tem que botar o outro na frente, a criança. Tem que entender uma coisa, se eu não estiver bem para o meu filho, uma mãe feliz é um filho feliz. Se eu não estiver bem, eu não vou conseguir dar o meu melhor para elas. Então, assim, a gente tem que cuidar. É o que eu falei ali, né? A gente tem sempre duas opções, ou tornar um fardo, ou tornar um negócio mais leve. Então, assim, que a gente tem que tornar o mais fácil possível. Ver o lado positivo, ver que é fase, as dificuldades a gente vai ter, mas é tentar transformar em coisas boas, né? E buscar ajuda também, né? A Amandinha aí, ó, sempre vê o lado positivo de tudo. Aprendi bastante com ela isso. Eu acho que é um ponto maravilhoso, é a gente ter esse olhar, né? Temos duas opções, o que a gente vai fazer? E o olhar do aprendizado, gente, porque assim, vão acontecer coisas que não são tão legais, né? Coisas que não são legais. Só que tu ter esse olhar do aprendizado, tá, aconteceu e o que tem de bom aqui, né? O que eu posso transformar esse olhar ruim em coisa boa? Porque se tu viver com um olhar de aprendiz, você ganha demais. Você ganha a todo momento. Você tá ganhando a todo momento presentes e às vezes você não está olhando pro lugar certo, sabe? Eu sempre vejo que se eu olho com um olhar de aprendiz e mais do que isso, vivo como um aprendiz, tu tá ganhando o tempo todo. Tu ganha o tempo todo, sabe? Tem uma coisa no passado, eu trabalhei com a Ellie há muitos anos atrás, e não sei nem se ela se recorda disso, mas eu, na época, quando eu entrei, eu não sabia o que eu estava fazendo. E a Ellie era uma baita de uma profissional do meu lado, me inspirava muito. E eu era muito perdida o tempo todo pedindo ajuda. Fulano, não sei o quê, fulano, não sei o quê. Aí um dia ela olhou pra minha cara. Por que tu pergunta tanto? Pega esse telefone, liga e aprende. Para de perguntar a resposta de tudo. Aprende a resolver as coisas sozinhas. E eu acho que isso que te empurra. Porque o tempo todo a gente tá ali querendo pegar a resposta pronta dos outros. A resposta pronta pra quê? Aprende, vai lá e faz. Ela bota a mão nesse telefone aqui, liga pro banco, resolve, aprende, faz você mesma. Até quando você vai pedir ajuda? É porque eu acho que quando a gente conhece, quando a gente entende, a gente só entende se a gente vai atrás. A gente só conhece, a gente busca saber. A gente se torna uma pessoa mais segura, né? Sim. Então, assim, conhecimento te traz segurança. Exatamente. E eu acho que isso é imprescindível na maternidade, é a segurança. A gente tem que se sentir segura no que a gente está fazendo, sabe? É o que eu falei, vamos errar, mas assim, como é que a gente vai se sentir segura se a gente nem sabe ou se a gente não entende, assim, das coisas, né? Tem uma coisa que para mim também foi uma frase até que marca muito na maternidade, é assim, ó, a criança que mais precisa de amor é a que age de forma menos amável. E quando eu ia entender sobre isso se eu não tivesse estudado? Se eu não tivesse me interessado em ler, em conhecer, em aprender. Então, assim, às vezes a gente vê uma criança que briga, que grita, que, né, enfim, que faz birra, que é normal também da idade, mas assim, o que está por trás desse sentimento dela? Tem alguma coisa acontecendo? Que ela não está sabendo lidar, né? Ela não está sabendo lidar. Então, assim, ali tu trouxe a informação, tu trouxe o de buscar conhecer, buscar aprender. Gente, é segurança, é tu saber o que tu tá fazendo com a criança, é tu saber o que tá passando, o que aquilo ali. Então, assim, a gente tem internet aí, né, gente? Graças a Deus. Hoje em dia, a informação tá em todo lugar. Só basta querer aprender. Eu sei que é mais fácil a gente perguntar, né? Mas assim, quando a gente tem segurança e a gente aprende... E eu acho que também o maternar, não sou mãe, né? Falando de fora, mas não tem uma receita de bolo. Vai você testar e você vê o que funciona com o teu filho, o que funciona com a tua família e o que funciona no teu meio, dentro das condições que você tem. Muitas vezes a gente vai pelo que o outro faz, mas não serve pra gente. Eu acho que é muito isso. Você usar o que as pessoas te ensinam, te testar e aprender, buscar conhecimento. Eu acho que isso é valiosíssimo. Não, com certeza. É o que eu sempre falei aqui, né? Um é diferente do outro, não existe a fórmula mágica. Mas se a gente tiver conhecimento, eu ainda falei ontem, né? Pra mim, maternidade é 50% conhecimento e 50% informação. 50% conhecimento e 50% instinto.
porque a gente tem um instinto já de mãe, né? A gente já sabe. Mas quando a gente entende e conhece uma criança, o desenvolvimento dela ali, né? O que esperar de uma criança de 3 anos, de 2 anos que se joga no chão no meio dos lugares, eu julgava antes de ter os meus filhos. Assim, né? Quando eu via alguma criança gritando em algum lugar. Hoje, e uma coisa, eu vou puxar aqui, uma coisa que eu vejo bastante assim, que eu aprendi é nunca... como é que eu vou dizer assim? Nunca ficar debatendo com a criança na frente dos outros para ela não se sentir envergonhada, sabe? Para ela não se sentir nem humilhada, assim, ficar lá dando sermão. Chama num canto, gente, é assim, parece uma mágica, sabe? Tu pega no teu colo, por mais que tu estejas brava, né? Pega ou vem que a mãe quer conversar contigo, leva lá num cantinho e conversa, se abaixa, olha no olho dela e conversa com ela. A criança se sente respeitada e ela se sente acolhida. Porque tu não tá ali falando na frente de todo mundo, tu não tá ali jogando. Porque a gente tem a mania de querer, parece, mostrar para os outros. Não, e resolver na hora, coisa que não adianta que não vai resolver. Mas assim, tem gente que se preocupa muito com a plateia, né? Eu tenho que impor respeito porque a Dani e a Amanda estão aqui me olhando. Gente, calma, eu sei. Eu tô todos os dias lá com os meus filhos, eu conheço eles, eu vou tirar eles só um pouquinho, vou conversar com eles, depois eu volto. Minha sogra diz assim pra mim, eu só queria saber o que tu fala quando tu vai lá no quarto. Quando tu leva elas lá no quarto, que elas voltam. Não, a Mari não passa em seu belisco. Não dá pra fazer. Mas é isso que eu digo. Eu acho que quando tu tira de cena, se abaixa. É respeito. Nenhum adulto gosta de ser repreendido na frente dos outros. Exatamente. É aquela história do feedback, né? Elogie em público e dê o feedback mais negativo em particular. Olho no olho com a pessoa. E a criança é isso. Essa foi uma das minhas transformações. Antes eu era bem mais brava, lembra? Era. Mas Desculpa falar, mas ela era. Mas, gente, todo mundo passa por essa fase, né? É transformação. Não, a gente vai mudando, Que porque bom. a gente vai tendo acesso a novas informações e novos jeitos de resolver. Isso. E lidar com o sentimento. Eu acho que o grande legal da Ellen, que hoje dá pra ver bem, claro, do passado para agora, é o lidar com o próprio sentimento. É essa coisa que ela fala de ensinar os filhos a lidar com seus próprios sentimentos. A gente aprende cada vez mais, né? Não, assim, todo dia é um aprendizado, né? Todo dia eu falo que elas vieram pra me dar paciência, porque eu não era paciente, não. Sim, tu não tem opção. Não tem opção. Ou tu entra na loucura, né? O que eu falo que é da educação tradicional, ou tu surta, ou tu tenta ali, vamos ir por outro lado. E eu sei que é um pouco chato a gente falar isso, né? Mas eu vou falar, se eu consigo, meu Deus, vocês não me conheciam antes, se eu consigo, muita gente consegue, porque... A Dani disse que te conheceu, né? Te conheceu antes da maternidade, diz, não, a Ellen Eu era... Então, mas é isso que eu digo, assim, a gente vem com umas crenças, assim, sou assim, gosta de mim ou não, eu sou assim, não vou mudar. Não é assim, né? A gente pode ser Como aprende a lidar mais... com a intensidade, né? Gente, e a controlar, é o autocontrole. Mas isso é conhecimento, né, Dani? Eu acho que também, conhecimento. Assim, é muita terapia, é de saber, assim... Primeiro que, assim, conhecimento, tu tem que saber o que te faz bem e o que não te faz bem. Tu não tem que estar só num lugar onde não é, né, não é agradável. Mas é tu saber, é tu ter o teu autocontrole. Nem tudo que tu pensa precisa falar. Às vezes tu pode ficar ali pra ti, às vezes tu pode conversar depois... Mas é um desafio, para mim é um desafio, porque eu tive uma educação tradicional muito forte. Então, eu queria muito quebrar isso, sabe? Assim, eu queria entender de outro jeito. E o meu sonho de ter minhas princess, as minhas 2 meninas, eu tenho uma irmã, mas a gente brigava muito. Coisa de irmão também, né? Mas a gente brigava muito. Coisa de irmão, vamos desmistificar essa crença, mas aqui lá atrás de não tinha conhecimento que a gente tem hoje. Isso, exatamente, era isso que eu queria trazer aqui, ó. E a gente foi se tornar amigas mesmo, assim, depois que ela casou, depois que eu casei, assim, né? A gente tinha nossa relação. Mas eu pensava, gente, não é possível que irmãos não podem ali ter um convívio legal. E eu percebi também que muito, eu vejo às vezes os pais compararem os filhos, né? E pra mim, gente, não se fala isso na frente de uma criança, pelo amor de Deus, porque eles podem até não falar, mas eles se sentem diminuídos. Porque tua irmã gosta de estudar, tu és uma mandriana. Porque
Ele só come fruta que não essa come aqui nada. fala super bem, essa aqui, meu Deus, aqui, olha. Comparações, Então, né? assim, comparações faz o outro se sentir inferior. E às vezes, eles podem não falar, mas às vezes vão alimentando um sentimento ruim do irmão, sabe? De raiva, Sim. é melhor que eu, é sempre o bom, é o queridinho da mãe. Então, tu começa a ficar daquele jeito. Então, uma das coisas que eu aprendi foi isso, né? A não comparar. E assim, dá de ter um bom relacionamento entre irmãos, se a gente ajudar. E a gente ajuda com conhecimento, né? A gente ajuda ali, tornando o negócio mais tranquilo, sem comparações. Errar, a gente erra. Ah, vai errar, com certeza. Tentando acertar, ninguém é perfeito aqui. Eu também sou a mãe que... Ai, meu Deus, vocês vão dormir, vocês param de me chamar, não tô mais aguentando. Mas eu acho que o principal é isso. Eu acho que é a gente pensar como respeito. Não é porque é uma criança que ela não tem que ter respeito também, que só tem que fazer o que o adulto tá pedindo. Acho que tudo a gente consegue na forma do amor. O Murilo fala uma coisa, né? Que no amor a gente consegue mais coisas do que na dor. Na dor, né? Então, assim, vamos conversando e vamos tornando o negócio melhor. Não, E é outra, né, gente? Um bom convívio, né? Com bom certeza. convívio. As pessoas querendo ficar em casa tranquila, né? Tá? Sentir vontade de ficar em casa, né? Isso, vontade de ficar em casa porque tem paz, né? Eu acho que um ambiente tranquilo para criança, além de ser previsível, porque não vai acontecer, né? Eu lembro que eu não tive uma infância assim. Eu vivia... O que vai acontecer agora? O que será que vai rolar? Tá tudo muito calmo. Mas era porque as coisas aconteciam, né? E, claro, não julgando meu pai e minha mãe, porque eles fizeram realmente um bom trabalho, né? Dentro das condições que tinham. Exatamente, mas era uma outra educação. E eu acho que, assim, quem teve uma educação diferente, uma educação mais carinhosa, uma educação mais de perguntas, né? Tanto de respostas, cara, era muito difícil, né? Antigamente não era assim. Mas também não tinha tanto acesso à informação, né? Era totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, não julgando, né? Mas, graças a Deus, hoje a gente aprende que não dá pra julgar, né? Porque por muito tempo a gente não entendia. Eu não entendia por que não podia falar, entendeu? Eu também. A minha relação com a minha irmã era sempre de competitividade. Nunca era de amorosidade. E a gente teve até outro episódio com duas irmãs... que elas falavam muito que a mãe estimulava a união entre elas. Sempre as duas juntas. Não, as três, que elas são três. Nunca esquece das tuas irmãs, nunca esquece das tuas irmãs. Então, desde o momento que elas entraram na Facility há 8 anos atrás, elas estão até hoje juntas, unidas, trabalhando juntas, se ajudando. E é um relacionamento muito legal. E é estímulo pai e mãe, muitas vezes, né? Mas a minha mãe tinha isso aí. Uma saía, só podia sair nós três, né? Mas éramos em três. É isso que eu digo. Eu acho que, assim, nenhum pai faz com a intenção de querer né, separar ou criar uma rivalidade entre irmãos. A gente erra tentando acertar. Mas quando a gente tem o conhecimento, a gente sabe que isso prejudica. Se tu faz essas comparações, isso prejudica. Uma hora prejudica, né? Que às vezes a pessoa tá ouvindo e para pensar, mas eu faço, sem querer eu faço com meus filhos, ou comparo um com o outro. Isso mexe com a criança e a gente traz para a vida adulta. Eu, hoje, resolvi coisas que aconteceram lá na minha infância, através do processo de coach, através de várias situações. Só que se eu não tivesse resolvido, como que seria a Dani? Eu seria uma pessoa, talvez, com um sentimento mais abalado, mais desestruturado, não estaria evoluindo como estou evoluindo hoje. Então, pensar na criança como adulto também é muito importante. As palavras têm poder. Então, fale coisas boas para o seu filho. Isso. Eu acho engraçado, né? Que que eu falo que as minhas são bem diferentes. A Lávia, ela é muito protetora, assim. A Mari cai, alguma coisa, ela já tá lá do lado, levantando ela. Às vezes eu nem vejo. Ai, mãe, a Mari tá chorando, mãe, vai lá. E a Mariana, ela já é daquela que fala, expressiva demais, né? Às vezes a Lávia quer, mãe, deixa eu comer assistindo TV. Eu falo, não, filha, não pode, né? Mãe, mas por que a Lávia não pode comer? Deixa ela assistir a TV. Assim, ela já vai lá e quer falar. Quer resolver, calma lá. Então, assim, elas estão sempre, cada uma de um jeitinho, mas sempre protegendo uma outra, sabe? Bem, bem legal, bem legal. E pra mim, eu acho que eu me realizo, que eu falo que eu me realizo muito na maternidade, é vendo que dá certo. Com amor e carinho, dá muito certo. Dá pra ter um bom convívio, dá pra ter uma boa relação entre irmãs, dá pra ter um bom maternar. Claro que a gente sabe que com rede de apoio as coisas antigamente eram mais difíceis, mas o que eu falo, se a gente tem um pouquinho de conhecimento, a gente consegue fazer o negócio tornar mais leve. Porque depende muito da gente também, né? Eu acho que a mulher às vezes esquece muito de se priorizar. Esquece, sim. Não tem mais momento para ela, esquece dela. Eu acho que, eu acredito muito que para mim,
Isso é uma peça fundamental, assim, a gente não esquecer de quem a gente é. Sei lá, gosta de arrumar o cabelo, gosta de ir no salão fazer uma escova, manda. Aí, ó. Vai no salão, tira um tempinho pra ti. Gosta de acordar e se arrumar, se arruma. Gosta de fazer uma meditação, faça. Qualquer coisa que tu gosta de fazer, gosta de fazer um esporte, qualquer coisa que tu goste de fazer, tira meia hora do teu dia pra ti. Meia hora. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Toda a diferença. Muda teu dia. E quando a gente teve a ideia de criar o canal, era justamente para contar as histórias de mulheres que dentro do seu meio fazem e acontecem. E mulher é muito isso. Você precisa se entender, tirar um tempo para si, se conhecer, fazer o que você gosta, porque você vai acordar muito mais feliz, muito mais disposta. Como mãe, como que eu vou pensar em desenvolver e criar um outro ser se eu não tenho um tempo para mim? Se eu não estou me amando, se eu não estou me cuidando? É porque senão acaba que fica assim, ó, parece que a gente só faz pros outros e não faz nada pra gente. E na verdade, a gente não se prioriza. Cadê a prioridade? A gente tem que ser prioridade, né? A gente tem que pensar quais são as nossas prioridades. Eu acho que a mulher não pensa muito no que é prioridade. Bota, principalmente quando a gente quer botar todo mundo na nossa frente, Sim. né? Só que se a gente tá bem, né? A gente se priorizando, eu falo, a gente vai ficar com a gente mesmo até o final da vida. Então, assim, se prioriza, gosta de maquiar, como tu mesmo falou, gosta de se maquiar, gosta de se vestir bem. 30 minutos, às vezes 15 minutinhos, gente, dá pra fazer uma make ali pra dar uma levantada, se isso é do seu gosto, né? Se isso é uma coisa que realmente seja importante pra ti. E uma coisa que eu acho, assim, eu não gosto muito de comparações. Porque... Tipo assim, é a mãe perfeita, eu não quero seguir porque é a mãe que tem paciência. Gente, não, eu não tô lá pra mostrar que eu sou melhor do que ninguém. Eu tô lá pra mostrar que se eu conseguir, todo mundo consegue. Não, mas é que assim... eu tô lá porque ninguém conheceu a Aline antes. A Dani conheceu. Eu tô lá só pra dizer assim, se a gente quiser fazer dar certo, a gente faz. Se a gente quiser tirar o nosso tempinho, eu também, por muito tempo, eu me anulei ali, né? Que como eu já falei. Se a gente quiser, a gente consegue. É prioridade. A gente nunca vai conseguir ser 100% perfeito, equilibrar. Todo dia a gente equilibra os pratinhos, ó. Hoje eu me dou mais um pouquinho aqui, amanhã mais um pouquinho ali. E assim, não existe a perfeição, existe o tentar equilibrar, né? É o processo, né? Nunca termina, né? Nunca termina. Todo dia fazendo pouquinho, fazendo por si, que é o mais importante. Vai estar fazendo pelo outro também. E se tu pudesse dar uma dica para as mães que estão ouvindo a gente sobre rotina, o que tu acha importante? Porque eu vejo que tu é muito da rotina, né? Isso contigo e com as crianças. Então, se tu pudesse dar uma dica de rotina para as mães que estão nos assistindo e nos ouvindo. Porque assim, ó, pra mim, com a rotina as coisas funcionam melhor, né? Eu consigo ter o meu tempo, então assim, é o que eu digo, né? Eu gosto de acordar e eu me arrumar. O que tu quer fazer? Qual é o tempo que tu consegue fazer as tuas coisas, né? Assim, tu quer ir pra uma academia, qual é o tempo que tu consegue? Às vezes a gente pensa, não tenho tempo de ir pra academia. A gente tem costume de dizer que a gente não consegue fazer as coisas. Qual é o tempo que tu consegue? Estás em casa? Alguém consegue ficar com teu filho? Qual é o tempo que tu consegue administrar? Como é que a gente fala? Gestão do tempo? Gestão do tempo? Gestão do tempo. Agenda. Mais ou menos isso aí. Não é essa palavra que eu queria, mas é mais ou menos isso aí. Eu acho que a gente tem que selecionar, né? Tu é uma pessoa que tu gosta de assistir uma série? Não precisa deixar de assistir série. Começa uma rotina. Eu comecei a rotina com as meninas desde que elas chegaram da maternidade, né? Como eu falo, eu sou a doida da rotina. Então, assim, eu queria ter o meu tempo. Isso ficou muito claro pra mim. Eu não queria viver só pra isso. Eu me dedico muito, mas eu queria continuar tendo o meu tempo. Eu queria continuar. Então, assim, faça pouquinho cada dia. Mas a minha filha não dorme cedo. Tudo bem, não precisa das 10 botar a dormir às 8, mas vem 9h30. Ganha uma meia horinha, ganha 15 minutos por dia, gradativamente, pouquinho. Começa a colocar as coisas um pouquinho cada dia. E a rotina é uma sequência, né? Não adianta, ela não quer dormir hoje, não quer dormir. A gente vai tentar. Todo dia. Todos os dias. É a constância, né? A constância. É a disciplina. E com o tempo, só flui. Só flui. E eu também não sou aquela mãe, assim, grude, né? Que, as minhas filhas não podem dormir na casa dos outros. Pode. Pode dormir na casa dos avós, principalmente, assim. Eu gosto de ter meu tempo, assim. Às vezes saio com o Murilo, às vezes com as minhas amigas, como eu falei.
Então, assim, não queira grudar só pra ti. Porque se a gente se a gente se anula, se a gente esquece da gente, uma hora isso vai bater em algum lugar. Uma hora a conta vem, né? Uma hora a conta chega. Então, assim, eu sei do tempo, sei que as fases são diferentes, mas não deixe isso para depois, né? Não deixe de cuidar. Não se deixe para depois, né? Não se deixe para depois. Isso de se anular, eu vejo em vocês duas que vocês viajam bastante sem as crianças, e eu acho que isso é importante pra caramba, tanto pro casal quanto pra mulher também, vocês viajam sozinhas. Como que foi a primeira viagem? Até a pergunta pra vocês duas. Primeira viagem de vocês sozinhas, sem os filhos, sem ninguém. A gente até viajou juntas, né? A gente já viajou. A gente foi pra Disney. Inclusive, era uma viagem que era pra levar os filhos, né? Mas as crianças grandes que foram se realizar, né? Não, a minha prioridade sempre vai ser minha família também, né? Eu falo que eu me priorizo, mas eu priorizo muito eles. Mas, como eu falei, eu gosto dos meus amigos, gosto de viajar. E isso faz bem pra gente. A gente volta renovado. E não quer dizer que eu vou com as minhas amigas e eu não faço nada com elas. Sabe o que eu falei dos pratinhos? Uhum. Eu faço com eles, faço com meu marido, faço com as minhas amigas. E tá tudo certo. Dá tudo bem. Dá pra fazer tudo. Então, pra mim, esse é um dos segredos, né? A gente conseguir... Equilibrar os pratinhos e fazer acontecer. Eu não vou deixar de viajar porque eu tenho filho. Para depois crescer, né? Eles estão grandes e tal. Ai, não fiz isso por causa dos filhos. Eu não quero que eles tenham esse fardo também. Eu gosto de viajar, gosto de ter também, de ir para um restaurante e tal. E para mim isso sempre foi muito claro na minha cabeça. Eu não tenho essa culpa, sabe? Nem odeio a palavra culpa. É isso. A maioria das pessoas falam, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Gente, para mim isso não dá. Assim, eu penso, pra mim... Não, eu nem penso nisso, tá? Pra mim, eu penso assim, ó... eu já fico pensando, gente, será que eu sou uma boa mãe, então? Eu tô tentando fazer o meu melhor, porque claro, eu vou errar. É o que eu falei, a gente vai errar, mas pra que sentir culpada? Amanhã a gente tem a chance de fazer um novo dia, né? Vamos tentar ser melhor amanhã. Isso, amanhã a gente... Vamos tentar ser melhor amanhã. Então, todo dia tem uma nova oportunidade de fazer diferente. E ser diferente, né? E criar novas possibilidades, é isso aí. E o que tu falou ali, né? De viajar, de ter momentos assim... Principalmente final de semana, eu gosto ainda de estar com os meus amigos, família, mas assim, especialmente um período do final de semana eu tiro só para fazer coisa com elas. Assim, sei lá, domingo de manhã a gente vai pro parque, vai brincar, vai não sei o quê. Por quê? Porque elas também precisam aprender, a gente tem muito assim que... Depois que tem um filho, o filho também precisa entrar no nosso mundo, não é só a gente no mundo deles, Você levou elas pra andar de ônibus, né? Ai, que legal isso! Elas queriam pecar, né? Antigamente a gente só andava de ônibus, hoje em dia essas crianças não andam de ônibus. Mas muito legal. Então, assim, a gente ter... E mostrar pra eles também, né? Que é importante a gente estar com a nossa família, fazer as coisas que a gente gosta. Isso pra mim é muito claro, né? Na minha visão isso é muito claro. E eu acho que esse vai ser um aprendizado delas também. Elas vão aprender a se priorizar. Porque a gente já faz isso, né? Já virou já é uma rotina. E eles estão aprendendo o tempo todo. Com as nossas ações e atitudes, né? Eles aprendem mais com as nossas ações do que com as palavras. E a gente vai modelando os pais quando a gente é criança. Então, a gente sempre vai almejar ser igual a nossa mãe, igual ao nosso pai. Então, gerar esse tipo de modelo para criança vai fortalecer ainda mais aquele adulto que vai estar aberto para a vida, entendeu? Vai querer fazer diferente lá na frente. Isso é muito legal. Eu gosto bastante de ensinar... Que tu falou ali, que eu te falei de ser... O que ela falou ali que eu tava ensinando ela a ser do telefone lá, te ligar? Independente. Total. Meu Deus, pra mim, sim, ensina a ter independência. Às vezes a criança tá numa fase em que quer tentar se vestir os pais. Não pode, deixa que eu te visto pra ser mais rápido. Gente, deixa. Porque quanto mais rápido eles aprenderem, menos eles vão depender de ti. Isso desenvolve personalidade também, né? Isso, não, porque eu vejo assim, né? Eu tenho bastante gente que conversa comigo, eu vejo muita gente falar, ai, meu filho tem 6 anos, quer que eu se vista ainda. Quer que eu vista ele ainda. Eu fico pensando, tá, mas sei lá que quando ele tinha 3, 4 que queria aprender, tu estimulou ele a aprender ou tu quis tornar ele sempre dependente? Vem aqui que eu te visto, vem aqui. Porque assim, a gente tem que Eu já ensinei ensinar. Faz tempo. Eu também. O que eu posso não fazer, eu já tô me liberando. Os meus, eles têm 2 vezes na semana aula de manhã e os outros dias só de tarde, né? Mas eu já ensino todo dia de noite, pego os uniformes, o tênis e tal, deixa lá certinho no lugar. Gente, já põe pra vida, porque depois quem que vai arrumar? Eles que vão arrumar. Então, assim, já começa de pequeno, né? Sim. Já vamos fazer a responsabilidade. Criando estímulos, né? Criando rotina, eles já sabem que todos os dias eles têm que... É claro, às vezes tu vai orientar, né? Vai dizer, já arrumaram o uniforme.
Mas vão lá, rapidinho, já pego, já arrumo. Ei, sabe direitinho, tá? Calcinha, meinha, tal. E no outro dia, acorda, eles mesmos se vestem. Isso já faz muito tempo, tá? Não, é isso aí. Esse negócio de estímulo eu vejo pela minha criação. Até eu conversei com a Amanda um tempo atrás. Que desde pequena minha mãe me estimulou a me comunicar, a participar de concurso de oratória, a participar de concurso de música, a participar de concurso de dança, a desfilar. Minha mãe me levava, não, vem cá, vem cá, vem cá. Talvez não era algo que eu queria, mas ela ia lá me pegava pela mão e me levava. E isso talvez estimulou a minha comunicação. Ai, fala pouco bem, né, gente? Aí vocês veem como... Me estimulou a falar, fiz O exemplo arrasta. É verdade. Claro, tu se mudou, né, Dani? Tipo assim, Sim. tu se mudou muito nova também. 19 anos, vim morar sozinha. Então, tudo isso, talvez, foi o fato da minha mãe ter pego pela mão. Vamos fazer, vamos lá. Vai dar certo. Se não der certo, tu tenta aqui. Se não der certo aqui, tu tenta lá. Eu acho que a mãe precisa criar esses estímulos com os filhos. Isso é importantíssimo. Porque tu cresce um adulto mais forte e mais preparado para a vida. Hoje, o meu me comunicar vem muito do que a minha mãe fez por mim. Então, se não fosse ela, talvez eu não fosse a pessoa que eu sou hoje, né? E comunica bem, muito bem. A gente aprende muito, né? E é segurança, né? Ela te transmitia essa segurança pra tu fazer essas coisas. Então, talvez fosse até um sonho dela. Mas ela me colocava, né? Me trazia esse sonho dela, talvez, de desfilar, de cantar, de falar, de apresentar. A gente quer sempre projetar. E isso me trouxe a adulta que eu sou hoje. E falando em sonhos, como você lida com os sonhos das suas filhas? E eu vou te falar que eu não penso muito lá no futuro ainda não, assim, eu gosto de viver o momento, assim, eu sou muito otimista, mas eu gosto, assim, eu vivo o momento, a gente tenta viver, né, assim, da melhor forma possível, mas lá na frente, as coisas, assim, que elas querem pra vida delas, eu sempre falo, eu queria muito que a Lavínia não namorasse, minha filha vai viajar, mas sabe por que eu tenho isso? Olha só, que engraçado como a gente puxa, né, a minha mãe só deixava eu sair se eu namorasse. Eu não podia sair. Então, eu tenho uma coisa assim que eu vivi muito pouco. Apesar de eu sair bastante, eu só saía quando tava namorando. Eu fui curtir a minha vida, aquela época que a gente era... Que a gente trabalhava juntos, que a gente era solteira ali. Mas porque eu não saía. E eu quero... Eu vou tentar estimular, né? Mas claro que ela vai fazer o que ela quer. Que ela aproveite a vida dela. Vai viajar, vai fazer intercâmbio, vai viver a tua vida. Depois tu pensa... em casar, ou sei lá, fazer o que tu quer. Vai curtir, sabe? Vai aproveitar a vida. Eu só quero isso. Eu quero que elas sejam felizes. Eu quero responsabilidade, né? Eu sempre falo responsabilidade, depois a liberdade. Tenham responsabilidade com as coisas, mas que elas sejam muito felizes e vão viver a vida delas. A gente cria filhos pro mundo, né? É verdade. Eu já falo pros meus, 18 anos, vocês vão picar a mula. Eles olham... A mãe ia morar lá, vocês vão ter aí. Né? A gente não pode projetar. Siga o exemplo da mãe, vambora. Não, mas era um sonho meu morar fora. E isso é de muito tempo, engraçado, né? E era algo que inatingível pra minha realidade na época. Mas quando a gente quer muito, a gente quer de verdade, as coisas acontecem. A gente faz as coisas acontecerem. Mas eu falo, né, que eu quero que ela vá. Mas olha como é engraçado. Eu falo, mas eu não tenho coragem. Eu sempre digo, eu queria morar fora, mas eu não tenho coragem, eu acho. E talvez, por eu ter esse medo, eu gostaria que ela não tivesse, entendeu? Vai tu que a mãe não teve coragem. Aí ela fala, mãe, mas... tu vai viajar comigo? Eu falo, eu vou pra onde tu quiser. Os meus também eles falam. Mas, mãe, quando eu falei, vamos fazer intercâmbio, vamos estudar fora, olha que legal, tal. Mãe, mas aí tu vai comigo, né? Tem aquelas casinhas, aí tu fica numa casinha do lado. Falei, não, mãe, vai, pode ficar bem de boa, mãe leva vocês. Pode deixar que a mãe leva, né? Ai, legal. E nessa tua construção de ela em mãe, ela em mulher, e como que é o Murilo nisso tudo? Como ele te motiva, te incentiva? Como que ele te inspira também como pai? Meu Deus, eu só tenho a agradecer. Graças a Deus, a pessoa que está do meu lado, né? O Murilo é muito tranquilo, muito parceiro. Ele me incentiva bastante. Eu acho que ele é o meu maior incentivador. Todos os dias, ele fala, a gata tá que... a gata tá que tá... Assim, ele me acha uma super mãe. Ele vê o quanto eu me dedico para as minhas coisas, assim. Ele tá sempre me estimulando, sabe? Agora mesmo, assim, eu tô estudando um outro projeto que eu gosto também, né? Ele fala, Ellen, como é bom te ver feliz, assim, né? Assim, tu tá fazendo o que tu gosta. Como é bom te ver feliz. Então, assim, eu me realizei muito com a maternidade, mas a parte de eu me realizar com a maternidade
eu acho que foi mais uma realização minha mesmo, né? Pra ver que o negócio dava pra ser diferente. Uma coisa, assim, que eu queria pra mim, assim, tentar ser diferente. Então, eu precisava viver esse amor de outra forma também, né? Esse afeto de outra forma. A gente sabe que existem aí as linguagens do amor, mas eu precisava saber que o carinho, o afeto, eles são muito... Eles fazem muita diferença. Mas, assim, eu, Ellen... Eu tenho tanta coisa que eu gosto de fazer, e quando tem uma pessoa do teu lado que te motiva, eu acho, sei lá, a vida flui, sabe? Porque se tem uma pessoa que te desmotiva, ou que tá te puxando pra baixo, ou que tá te criticando, eu não tenho isso. Graças a Deus eu não tenho isso. Eu tenho sempre um parceiro que tá ali me puxando sempre pro lado bom, né? Ah, vamos pra isso? Vamos. Eu gosto de organizar as coisas, né? Eu faço tudo. Ah, a gente vai pra isso? Vamos. Ele é tudo assim, vamos, sabe? Tudo que eu penso, ele meio que deixa as coisas na minha mão, e tudo que eu faço pra ele é muito legal. Ele vai, às vezes vai não gostando, mas vai tá apoiando. Mas vai pra me apoiar também, né? Tipo assim, ele não é a pessoa que gosta de bater foto, mas de gravar vídeo, mas ele sabe que o meu trabalho é isso. Então, ele às vezes faz mesmo não gostando, mas em nenhum momento ele deixa transparecer que ele não gosta. Por isso que eu falo que ele me incentiva, e ele faz também, né? Por mais que ele não goste, ele tá me ajudando, ele tá fazendo. E com as crianças, pra mim, não me falem de que pai ajuda, né? Porque o pai não ajuda, ele tem que fazer. Ele tem que fazer a parte dele. Pra mim, é a minha visão, né? Pra mim, tem que participar, tão pai quanto mãe. Claro que, às vezes, né, o pai trabalha o dia inteiro, é provedor, assim. Mas, assim, estando dentro de casa, acho que todo mundo pode se ajudar. Porque quando a gente divide as coisas, não, é o que eu digo, não se torna pesado pra ninguém. Equilibra os pratos. Equilibra os pratinhos. Ah, Que maravilhosa! Quem me viu, quem me vê. Mas é muito legal, né? Por isso que eu digo assim, a maternidade, eu acho que é transformações. Acho que a gente aprende muito. Aprende uma infinidade de coisas. Pra mim, o quesito maior foi a paciência, né? Ai, gente, foi a paciência, sem dúvidas. E a gente sabe que tem muitas mães que estão ouvindo a gente e que, às vezes, querem ingressar nesse mundo de influência, mostrar um pouco mais a vida na internet. A gente sabe que tem que dosar, como você já disse, que isso é importante, mas quer fazer disso um trabalho, que hoje você fez naturalmente, transformou o teu lifestyle, o teu desenvolvimento das tuas filhas em trabalho. Qual o conselho que você daria para essas mães que estão ouvindo a gente, que gostariam de vir para o mundo online? Para mim, primeiro, assim, nada forçado, porque eu acho que quanto mais natural, tu não vai conseguir sustentar muito tempo uma coisa que tu não é. Então, primeiro tem que descobrir o que tu gosta de fazer, o que tu gosta de dividir. No meu caso ali, eu fui nas dicas, assim, de como poder transformar o difícil no mais tranquilo, né? O caminho, às vezes, não é mais fácil, mas dá para resolver. Primeiro, eu acho que é isso, a gente tem que identificar o que a gente gosta de fazer. Segundo, eu acho que é isso, é a constância, é tu estar ali todos os dias, é mostrar. Uma coisa que eu aprendi muito, eu vi tu falando esses dias em constância, estou aqui, eu aprendi uma coisa. Eu passei um período agora que eu fiquei um pouco off, né, que o meu sogro faleceu, e eu aprendi que eu não precisava estar ali, se eu não quisesse. E eu tinha antes, no início, eu preciso estar ali, estando bem ou estando mal, eu quero fazer minha vida. Eu tinha muito esse lado positivo, mas assim, gente, eu não estava bem. Como é que eu ia aparecer para as pessoas que eu não tinha nada para falar? Eu só sentia vontade de chorar. Então, assim, se eu não tô bem, tá tudo bem. Tá tudo bem eu não querer aparecer. Claro, né? Eu falei, as pessoas sabiam que eu não sumia assim do nada, né? Uhum. As pessoas sabiam o que estava acontecendo, mas eu acho que a gente se respeitar. A gente tem que, primeiro, eu acho que é a gente fazer o que a gente gosta de fazer. Naturalidade. Não adianta a gente forçar uma coisa que a gente não é. E se dedicar, né? Eu acho que tudo que a gente se dedica, a gente cresce, né? E a gente está no mês das mães, um mês tão importante para toda e qualquer mulher, porque a gente veio de uma mulher, veio de uma mãe, talvez vai se tornar uma mãe no futuro. Qual é a mensagem que você deixa para todas as mães que estão ouvindo e para a mulher também, para fortalecer a mulher que existe dentro de cada mãe? E para mim, assim, a gente tem que pensar que dias difíceis vão ter, mas que a gente vai conseguir passar por isso, são fases. E tenham filhos.
Eu sei que tem gente que tem filhos, mas eu acho que assim, é uma transformação na nossa vida. Eu tô brincando, tenham filhos, não é? Sejam o que vocês querem ser. Se tenham vontade de ter, se podem ter, tenham mais principalmente assim, a gente tem sempre 2 caminhos. Eu acho que a gente ir pro lado mais tranquilo da vida torna as coisas melhores, né? Então, sim, só sigam felizes, sigam buscando conhecimento. A Amandinha que me ensinou bastante coisa, já fiz um curso com ela. Mas é assim, busquem se conhecer. Eu acho que quando a gente se conhece, a gente se torna cada vez melhor. Coisa mais linda. E a nossa Amanda, que também é mãe, qual que é o conselho, qual que é a dica, qual que é a mensagem que você deixa para as mamães que estão nos ouvindo? Mães, sejam leves, sejam felizes, criem as oportunidades de vocês. Não precisa ser a mãe que trabalha fora, como também não precisa ser a mãe que fica dentro de casa, que não se olha, que não se cuida. Então, eu acho que a gente tem que se colocar como prioridade antes de qualquer coisa, né? Antes de ser mãe, a gente é mulher, somos mulheres, e que a gente, quando quer realmente algo, a gente conquista, faz, cria oportunidades. Então, a gente está aberto o tempo todo para novas possibilidades. Eu sempre falo isso e realmente isso é real. E aguçem a intuição de vocês. Por muito tempo eu fiquei me silenciando, né? Silenciando a minha intuição. E eu acho que eu não perdi, mas eu deixei de lado esse meu lado intuitivo. E acho que hoje eu estou muito mais aberta e sempre com um olhar de aprendiz. Eu acho que quando você se coloca como aprendiz, você está o tempo todo ganhando. E se num jogo todo mundo joga para ganhar, né? Então tá aí. Essa é a minha mensagem para você. E os erros são ótimas oportunidades de aprendizado, né? A gente tá aí para ver o que a gente erra e é o que eu digo, um dia após o outro e buscar se conhecer e tornar leve, né, Amanda? É verdade. Eu sou grata por ter tantas mães maravilhosas que estão na minha vida como vocês, que inspiram a gente, principalmente a minha mãe, que me proporcionou estar aqui hoje e me transformou nessa mulher que eu sou hoje. Entregou tudo que ela podia entregar dentro das condições que ela tinha. Acho que isso é mais importante. Às vezes, a gente pode até julgar nossos pais, julgar mãe, julgar pai. Só que eles sempre fazem o melhor que eles têm dentro das condições que eles têm. O mundo amadurece e evolui muito rápido. Então, a gente não pode ir para o julgamento. Entenda, aceite, compreenda eles. Eu acho que pai e mãe, eles fazem o melhor para os seus filhos. E aprendam com os pais e mães que estão à sua volta. Porque apesar de não ser mãe hoje, as mães que estão no meu círculo me inspiram muito. São mulheres fortes, que se dedicam aos filhos, que se dedicam à família e que se dedicam a ser mulheres. As histórias que a gente vem conhecendo aqui, vem ouvindo, prova isso. As mulheres se dedicam a elas, a honrarem as suas histórias e fazerem acontecer todos os dias. E isso é muito legal, isso é muito gratificante. Então... Que engraçado, né? Agora, falando, eu fiquei pensando, olha que loucura, né? Às vezes... A gente fala que os nossos pais davam melhor com as ferramentas que eles tinham, assim como lá, quando os nossos filhos forem maiores, eles vão ter mais ferramentas ainda. Então, tu imagina, aqui a gente se dedica um monte à maternidade, né? Meu Deus, eu até larguei meu trabalho para viver muito tempo isso. Então, tu imagina se, quando a minha filha crescer, ela for ingrata, assim, tipo, me julgando. Eu penso, meu Deus do céu, olha quanto tempo eu me dediquei tentando fazer o melhor por eles. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito isso até quando a gente vai julgar os nossos pais, né? Pensar mais ou menos assim, eles faziam o que eles podiam, o melhor que eles podiam, com as ferramentas que eles tinham. Exatamente. Hoje nós temos a oportunidade de fazer diferente, porque nós temos conhecimento aqui o tempo todo aberto e gratuito pra gente. Quem tem a oportunidade, a gente, talvez nossos pais não tiveram, né? Mas quem tem a oportunidade de fazer diferente é a nossa geração aqui, né? Com certeza. Muito obrigada, amor. De nada, o papo tá muito gostoso. A Ellen tem um maternar que é muito leve, muito gostoso. A gente aconselha a seguir ela, gente. Se inspire, deem risadas, porque os vídeos que ela compartilha das filhas é maravilhoso, as rotinas dela. Ellen, aonde que as pessoas podem te encontrar? Pode me encontrar aqui no meu Instagram. Agora no YouTube não tô mais produzindo vídeo, não.
Meu Instagram é @Ellen Ferreira. Vou soletrar meu nome, que toda vida eu tenho que soletrar para as pessoas, né? Vai colocar ele na tela? Vai, vamos colocar na então, tela. Então eu não vou colocar, vai estar ali na telinha. E eu sempre falo assim, que quem assiste ali meus stories não é todo dia, né? Que a gente tá corrido, mas assim, tu vê um outro olhar para a maternidade. Porque é exatamente o que a gente tá falando aqui. Eu tento trazer um lado mais leve. A gente sempre vai ter os dois lados, né? O difícil e o pesado e o mais leve. Eu acho que eu sempre tento um olhar mais tranquilo, assim. A gente levar para um lado mais tranquilo. Muito legal. Amanda, aonde que as pessoas te encontram? Ai, gente, essa pergunta aí não tá no script. Não mas, tava mas o meu Instagram também é AM Medeiros. Acompanhe, a Amanda dá muitas dicas valiosíssimas, além dos insights que vocês vão encontrar no nosso canal. E também vocês podem me encontrar no @DaniGuzo e aqui no canal do Elas Fazem Podcast. A gente traz histórias de mulheres reais que fazem acontecer todos os dias. Porque elas fazem muito bem feito e fazem acontecer. Que bonitinha! Obrigada, é isso aí!